Sejam bem-vindos ao Fuji Talks. Eu sou o Lindauro Júnior, sou diretor de inovação e saúde da Fujifilm Brasil. Eu estou aqui com alguns convidados, a Viviane e o Dr. Serval. Nós vamos falar um pouquinho da transformação e também dos benefícios que o planejamento cirúrgico dentro do 3D e da inteligência artificial tem trazido para a área da saúde. Agora nós vamos apresentar um pouquinho a Vivi e o Dr. Serval, né? Passo a palavra para eles, para se apresentarem. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Viviane Ferrarese, eu sou especialista de aplicação da área médica da Fuji. E hoje a gente está aqui então para conversar, né, sobre a aplicação da inteligência artificial e a tecnologia de reconstrução 3D na área da saúde. Então a gente vai contar com a ajuda do Dr. Esserval, né, que vai ajudar a gente muito aí nesse assunto. Bom, olá a todos aí, agradeço a Fuji, agradeço ao Lindauro, a Viviane pelo convite. Acho que é uma oportunidade muito boa da gente estar discutindo temas que são tão importantes e atuais, tanto na área médica no geral, mas principalmente aí na área cirúrgica. Eu sou cirurgião torácico, atualmente trabalho na Universidade de São Paulo e também no Hospital Israelita Albert Einstein. A gente tem um grupo de inovação tecnológica voltado à saúde, bem baseado aí no estudo de imagens para planejamento cirúrgico. E acho que esse vai ser aí o foco da nossa conversa hoje. Bacana, seja bem-vindo, doutor. Obrigado pela tua Bem-vindo, Dr. Esserval. disponibilidade e agradecemos muito essa conversa que vai ser muito esclarecedora para o nosso público em geral, hospitais, clínicas e até pacientes, né? Que são beneficiados por essas tecnologias que estão chegando agora. O doutor, né, como o cirurgião torácico renomado, com suas experiências e conhecimentos, vai acrescentar muito, né, nesse tema que a gente está levando, que é, né, é muita atualidade, né, é o tema. Com certeza, acho que a gente trabalhar junto é sempre o segredo para a gente poder chegar mais longe aí. Legal, doutor, Então, excelente. Exatamente, exatamente. E aí, doutor, eu tenho uma pergunta, assim, como tem sido a evolução, né, da aplicação da inteligência artificial com o 3D? Especialmente em relação, ao planejamento cirúrgico, por exemplo. Como que tem sido essa evolução, né? A gente tem visto que, aqui no Brasil, a gente tem alguns hospitais, mas a gente não sabe se todos os hospitais estão avançados a um nível uhum, de Como que do está o Brasil, né, em exatamente. comparação com outros países, né, sim. em relação a esses avanços? Essa é uma pergunta muito boa, porque a gente vive num país continental, né? Chega a ser até um certo clichê falar isso, mas o Brasil é um país que tem facetas muito diferentes, né? A gente está aqui em São Paulo atualmente, onde, querendo ou não, tem os hospitais que recebem maior investimento, tanto privado quanto de saúde pública também. Eu estou posicionado no setor privado, em um hospital de ponta em termos de tecnologia, se comparado a outros hospitais, mas também na rede pública, a Pode Universidade falar de dos São 2 Paulo. lados, né, doutor? A Universidade de São Paulo ela acaba não sendo o padrão para o Brasil como um todo, né? Eu sou baiano, eu venho da Bahia, então fiz minha formação básica médica lá, fiz faculdade lá antes de vir para cá, para São Paulo. E sei que são duas realidades muito diferentes, assim. É, Se a gente pegar o Brasil como um todo, se você parar para pensar, tomando como base esses hospitais que estão mais na frente da vanguarda aí tecnológica, acho que a gente não perde em nada para os serviços de fora, assim, principalmente dentro da Que cirurgia bom ouvir, né? torácica, do planejamento cirúrgico. E eu acho que a gente está bem avançado, a gente apresenta muito trabalho em congresso, a gente inclusive exporta conhecimento para eles. Se a gente pegar o país como um todo, avaliando o geral, as desigualdades ainda são muito grandes, né? E eu acho que a inteligência artificial, acho que ela vem justamente para tentar diminuir essa desigualdade, não aumentar esse degrau, porque a gente consegue padronizar mais facilmente as coisas, né? Tem um medo muito grande que a inteligência artificial generativa substitua o fator humano. Isso eu acho que nunca vai acontecer. Eu acho que são tecnologias que vêm para a gente poder aproveitar melhor a nossa capacidade de decisão humana, que a máquina talvez não chegue tão cedo. Não vou dizer nunca, porque você vê, há 5, 6 anos atrás, a gente não estaria tendo essa conversa Nem aqui, se eu falava acho, em Exatamente. tá? inteligência artificial, Nada, né? zero. Mas eu acho que ela vem justamente para diminuir esse degrau, né? Se a gente pegar alguns pontos mesmo dentro da própria cirurgia de tórax, o implemento da inteligência artificial, o reconhecimento de padrão de imagem, por exemplo,
a gente consegue tirar, por exemplo, o déficit que algumas regiões têm em um profissional especializado para fazer aquele trial Hum. inicial, né? Então, digamos, aqui em São Paulo eu tenha, sei lá, 1 milhão de radiologistas treinados a identificar câncer de pulmão nas tomografias de tórax. Enquanto eu vou para uma cidade do interior da Bahia que no máximo tem um radiologista que trabalha de forma remota. O número de habitantes não muda drasticamente, então você tem um volume muito grande para um profissional só. E a inteligência artificial desses softwares atualmente conseguem fazer um screening antes para ajudar esse profissional a ter um direcionamento e um aproveitamento melhor do seu tempo, entendeu? Então você consegue atingir um número maior de habitantes, você consegue atingir um número maior de pacientes com uma qualidade equivalente às demais, né? Então acho que vem aí para equiparar e não para aumentar esse degrau. Interessante, até porque os radiologistas nem todos tiveram a oportunidade de ter o mesmo conhecimento que alguns outros aqui em São Paulo, né? A gente sabe que existem muito bons radiologistas, cirurgiões, mas alguns não tiveram tanto acesso e a essa experiência. Então, a gente pode entender que a IA também veio para colaborar com essa equiparação de conhecimento, para poder Certeza. agregar, né? Porque quando você solta alguma informação que ela já tinha aprendido, você acaba aprendendo junto, né? E acaba Com evoluindo o certeza, seu com certeza. conhecimento. Acho que a tecnologia ela sempre vem para facilitar, sabe? Dentro da própria cirurgia a gente vê os avanços tecnológicos cirúrgicos básicos, elas vêm para poder estandardizar um pouco os cirurgiões, entendeu? Não merece o melhor tratamento quem opera com o melhor cirurgião, todo mundo merece o melhor tratamento. Então, se a gente conseguir nivelar isso um pouco com o advento de tecnologia que facilita o médico a operar melhor, identificar melhor fazer melhor o seu diagnóstico, seja através de uma tomografia, através de um exame físico, Perfeito. você consegue atingir todo mundo com um nível de qualidade Excelente. excelente, né? Excelente, E só excelente. falando assim, né, um resumo de como que o doutor utiliza todos esses avanços, como que isso impacta na sua prática médica, né? Como que o doutor utiliza isso para melhorar ali o seu atendimento, o seu... A gente usa muito, né? A gente usa muito, muito, principalmente nos últimos 10 anos para frente, a cirurgia ela teve um processo de revolução muito grande com a parte da cirurgia robótica e da cirurgia digital. A medicina como um todo ela vem entrando na medicina digital, né? Hum. Uhum. E a gente chama medicina 4.0, por aí vai, e que são o emprego dessas tecnologias para auxiliar principalmente na tomada de decisão do médico, né? A gente sabe que o cérebro humano ele tem uma capacidade infinita de fazer cálculos e lidar com Sim. variáveis. Mas a questão tempo e, mais uma vez, é a padronização, pessoas vão pensar diferentes, ela pode ser muito facilitada com esses adventos tecnológicos. Então, por exemplo, na minha prática médica, a gente usa a inteligência artificial desde análise de variáveis clínicas, a gente tem hoje banco de dados. Essa revolução tecnológica, na verdade, começou com banco de dados. Então, a gente começou a ter bastante dado dos pacientes. E aí vai desde dado clínico até dado radiológico, dado do intraoperatório da cirurgia, dado da anestesia. Então, com esse monte de dados, a gente já tinha uma capacidade de procedimento que veio das revoluções tecnológicas Uhum. anteriores, né? E aí a gente começou a poder computar esses dados. Então, a gente consegue ver quais são as variáveis ali que vão influenciar para um desfecho melhor do paciente, qual é o paciente que vai ter uma cirurgia um pouco mais complicada, né? E a segunda coisa que começou a acontecer de uma forma mais recente foi a gente empregar essas inteligências artificiais, esses algoritmos de aprendizado baseado em máquina, para o intraoperatório em si, né? E para o planejamento cirúrgico de uma forma mais direcionada. E com isso a gente começou a ter as plataformas robóticas, né? Que é uma interface digital entre o binômio clássico, que é o cirurgião e o paciente, né? Então, ali entre o cirurgião e o paciente, nunca teve um mecanismo digital que pudesse agregar mais dados. Hoje a gente tem. Hoje a gente tem a plataforma robótica. Então, com esse mecanismo digital entre o cirurgião e o paciente, a gente consegue acoplar outras tecnologias. E aí isso daí abriu uma gama infinita de possibilidades. Então, com base nisso, há mais ou menos uns 3 anos atrás, a gente começou a fazer um estudo mais aprofundado de planejamento cirúrgico avançado.
Então, uma coisa que vai também para a parte da medicina personalizada, né? As cirurgias, elas são Automatizando diferentes. algumas etapas também, né, pra Isso, ter as cirurgias, elas são segmentações. diferentes de paciente para paciente. Cada paciente tem a sua anatomia própria. Sim. E aí vem essa questão da automatização. A gente começou a utilizar softwares e dispositivos que facilitam a gente identificar a anatomia precisa lá do paciente. Isso de uma forma relativamente simples e fácil de você treinar a sua equipe. Então a gente já vai para a cirurgia com o Procedimento prévio, né, já. procedimento praticamente feito antes da cirurgia, né? Bacana. A gente chega lá na hora, na verdade, para executar o procedimento. A gente já sabe exatamente qual é a anatomia daquele paciente. Não é mais aquela Mitigando riscos. E isso não é mais aquela medicina clássica que os tempos cirúrgicos eram padronizados. A gente já sabe qual é a anatomia do paciente, quais vão ser os pontos críticos da cirurgia desse paciente. Então, com isso, a gente consegue diminuir tempo cirúrgico, a gente consegue diminuir taxa de conversão cirúrgica. Hoje, acho que 95% das nossas cirurgias são robóticas dentro da nossa equipe. Número E a impressionante. Nossa, taxa de excelente, conversão né? é baixíssima, assim. Eu estou na equipe há alguns anos e não me lembro qual foi a última vez que a gente converteu alguma cirurgia. E só uma dúvida, doutor, foi criado um protocolo específico para esses tipos de processamentos? Vocês criaram alguma uma parte separada, né, dos Sim, exames sim, convencionais? sim. Hoje a gente tem alguns protocolos, né? Dependendo do tipo de cirurgia, tomando como base câncer de pulmão, que é a maior parte dos casos que a gente trata, né? Ressecções pulmonares. A gente conseguiu, dentro tanto do serviço público quanto do serviço privado, instituir alguns protocolos. No Legal. serviço privado, a gente conseguiu fazer um protocolo que funciona muito bem, envolvendo a equipe de biomedicina, um laboratório 3D, que a gente tem o prazer de ter lá no Einstein, a equipe de radiologia também, são dedicados à radiologia Sim. torácica. Lá a gente tem o software de vocês, o Synapse, que é um software excelente porque você consegue treinar muito fácil o pessoal, né? E então a gente fez um protocolo que a gente identifica o paciente candidato no consultório, né? Recebe o paciente na consulta. Imediatamente a gente já ativa o protocolo, a tomografia desse paciente vai para o laboratório de 3D, o pessoal da biomedicina faz a reconstrução inicial com sinapse. Eles foram treinados para isso e o treinamento foi muito simples, porque realmente o software ele é protocolar, ele vai te dando as informações e você Vai só vai seguindo os seguindo. passos. Daí esse modelo tridimensional ele vai para a mão dos radiologistas torácicos, eles fazem uma leitura inicial do modelo tridimensional e fazem um laudo pré-estruturado já com base no que eles pré-definiram com a gente do que seria importante para o intraoperatório. Sempre tem essa comunicação, então. Sempre É tem essa necessário, né? comunicação. Sempre tem essa. Radiologista, cirurgião Isso. É. E aí eles sempre conversam com indispensável. a gente, eles falam, olha, tem aqui 2 artérias, tem uma variação anatômica esse paciente, e aí a gente já vai para a cirurgia com isso tudo em mente. E com o modelo tridimensional também para a sala de cirurgia. E até usando essa questão, né, de fazer esse planejamento, certamente há alguma patologia que ela seja muito comum para você. Então, por exemplo, eu opero 70% aquele caso. Normalmente é um caso que pode ser comum para a sociedade. Aproveitando isso, já que a gente está falando um pouquinho, né, de Deixa, né? saúde, deixa. Que doença é mais comum, assim, O que doutor o doutor trata, né, com trata? cirurgia. É. Por exemplo, chegou uma imagem e detectou uma lesão naquela imagem e detectou que era possivelmente algo cirúrgico. Normalmente, qual a doença mais comum para essa cirurgia? E segundo passo, se a gente tivesse a oportunidade, claro, deve haver a oportunidade, de tratar ou prevenir. Então, qual a Quais dica são que o os doutor métodos daria exatamente? preventivos, né, para as pessoas Exatamente. poderem adotar e evitar essas cirurgias? Cirurgião torácico, ele vive uma infelicidade muito grande, por assim dizer, porque a gente, nosso principal calcanhar de Aquiles aí é o diagnóstico precoce. Muita gente não sabe disso, mas a neoplasia mais incidente no mundo, se a gente considerar tanto homem quanto mulher, é o câncer de É o pulmão. câncer de pulmão? É o câncer de pulmão. E, por incrível que pareça, é a que mais mata. Então, a gente tem o câncer que é mais incidente no mundo e o câncer que mais mata sendo o mais incidente, né? E se você for parar para ver em termos de saúde pública, de mídia, Uhum.
o lobby que a gente vê para o câncer de pulmão é relativamente baixo, né? Sim. A gente Ainda vê mais com esse muito dado para agora que a gente acabou de a saber, gente né? vê É muito para câncer de baixíssimo. mama, né? A gente vê muito para câncer de mama, muito para câncer de próstata também. Mas o pulmão não é muito falado. Mas o pulmão ele não é muito falado, Entendi. né? Isso tem um pouco de, assim, entre aspas, preconceito com o paciente que tem câncer de pulmão, sabe? A gente vê muito a questão do paciente que tem câncer de pulmão sendo visto como Caracterizado como tabagista, aquele cara que como Vício, né? fumou porque vício. quis, entendeu? Exato. É diferente de uma mulher que tem câncer de mama que é uma doença mutilante, Nossa, é um agride ponto muito o importante que o doutor sexo tá feminino falando, né? na base da feminilidade dela e não tem fatores de risco muito relacionados ao que a pessoa faz. O câncer de pulmão não, às vezes é aquele cara que fuma e é visto como, fumou, agora tá tendo câncer de pulmão, entendeu? Então, hoje a gente já tem dados aí que embasam, a gente tem 2 estudos grandes que embasam o rastreamento para câncer de pulmão como medida de saúde pública. O primeiro deles, inclusive, esse dado chega a ser, assim, assustador. O rastreamento para câncer de pulmão diminuiu em 20% a chance de morte dos pacientes por câncer de pulmão. Uau, 20%. Nossa. 20 é muita coisa. E eu tô falando do câncer que é mais incidente e do que mais mata, Nossa, né? uma grande Então, chance. assim, o Muito rastreamento com alto. tomografia de tórax para pacientes de 55, 70 anos, que são tabagistas ou que são ex-tabagistas e estão abstêmios há pelo menos 15 anos, né, com 30 maços ano, ele diminuiu em 20% a morte desses pacientes. Uau. Quando a gente fala de, descobriram um quimioterápico novo, geralmente a gente está falando de um remédio que custa aí, sei lá, vai, 1 Que é milhão por inacessível, ano né? É. e que vai reduzir e que vai aumentar a sobrevida em 5 anos em 4%. Eu não estou falando de diminuir a mortalidade, Sim. entendeu? Mas por que que ainda não tem esse rastreamento então, né? Essa é uma grande pergunta. Assim, eu acho que em breve a gente vai ter. A grande questão quando surgiu é que esse rastreamento ele é feito com tomografia de baixa dose. E aí, mais uma vez, aquilo que a gente falou no começo. Se a gente for olhar aqui São Paulo, a gente consegue fazer um rastreamento de uma forma fácil, porque aqui Tem mais acesso, né? tem muito mais acesso. Agora, se a gente for, mais uma vez, para o interior da Bahia, que é onde eu nasci, por exemplo, para você conseguir fazer uma tomografia no paciente, você não consegue fazer assim de uma forma tão fácil. E pior, se você fizer a tomografia, a gente vive num regime de saúde pública que o Estado é obrigado a oferecer tudo para o paciente. Então, você Tratamento, né? faz um diagnóstico de câncer hoje, você tem, acho que aqui no estado de São Paulo, pelo menos, você tem a lei de 60 dias. Você fez o diagnóstico, você tem que começado o seu tratamento em 60 dias. Então, como que o Estado vai imprimir esse rastreamento como medida de saúde pública se ele não consegue dar vazão ao que ele mesmo promete, entendeu? Então, acho que a mensagem principal que fica para as pessoas é que o câncer de pulmão é uma patologia extremamente importante. Ela é, de certa forma, negligenciada pela mídia em geral, né? E a gente sabe que o principal fator de risco é o tabagismo. Acho que hoje é inexplicável uma pessoa escolher fumar por si só, né? E isso gera um Com tanta vício, informação, né, doutor? com tanta Ainda- informação. Às vezes a vida leva a gente a fazer É. coisas que a gente depois não consegue sair. Pois é. Mas é importante a gente conhecer esse risco, né? Se você fuma, você precisa ver se você não tem um câncer de pulmão. Fazer um acompanhamento, né? Isso é extremamente esclarecedor, né? Até algumas informações a gente não tinha nem noção de É. que isso pudesse ser feito, né? Então, protocolos do governo, né? Então, acho que é um dado até público para as pessoas entenderem, né? E entenderem também o risco que correm, né? Ao estar usando Sim. algumas coisas. Então, acho que é interessante, bem interessante esse interessante. ponto. E aí, aproveitando, doutor, usando essa tecnologia, a gente sabe que uma tecnologia 3D com inteligência artificial, pelo que foi esclarecido aqui, ela traz uma imagem anatômica bem projetada, bem similar ao órgão real do paciente, e ela gera algum outro benefício, ela sai para algum outro lugar, né? Eu sei que o doutor tem alguns outros equipamentos de alta tecnologia que usam essas imagens. Queria que o doutor explicasse um pouquinho, mostrasse para a gente a sua rotina, o seu trabalho, né, usando essas imagens. Onde é que essas imagens vão parar e como é que elas ajudam o paciente, né? Então, Sim, acho que isso é um ponto bem interessante. quando a gente começou a mexer com imagem tridimensional há 3 anos atrás, eu sempre preguei para os meus pares, né, que a tecnologia de reconstrução tridimensional da imagem ela não é uma tecnologia de fim, ela é uma tecnologia de meio,
né? A gente, como cirurgião, a gente consegue ver a tomografia convencional, mas você ter o modelo tridimensional em mãos, Criar o planejamento cirúrgico prévio, isso, né? isso, isso Planejamento. facilita muito, primeiro, quem está aprendendo a operar, né? É legal, né, para como residentes, né, Isso, para exatamente, exatamente. Então, por treinar exemplo, na procedimentos. Universidade de São Paulo, foi onde a gente viu o impacto inicial, porque tirando como base o meu conhecimento de quando eu era residente, comparando com os meus residentes hoje, Uhum. eles sabem muito Muito mais mais do tecnologia, que né, doutor? eles sabem muito mais do que eu sabia na minha época de residente. Pelo que eu te conheço, você sabe muito, né? Então, se eles Não, sabem eles mais do que você, Super agora meu. renomado. eles sabem muito mais. Nossa, quando eu estava na minha época de residência e não tem tanto tempo assim, pra gente era difícil a gente projetar na nossa cabeça qual que era a posição anatômica das estruturas para chegar lá na cirurgia com o pulmão na mão ou operando por videocirurgia com as pincinhas, né? A gente ter essa mesma noção tridimensional que É, eles porque na têm hoje imagem, vendo o né, de 3D. tomografia, de ressonância, elas são imagens, Ah, né, são em 2D, imagens né, nos planos ortogonais. Então é difícil exatamente. entender a sobreposição, né, das Exatamente. Exatamente, estruturas. exatamente. São imagens que Até que estão num temos plano, escalas de né? cinza, tudo mais, Isso. mas entender a profundidade, né, realmente a Exatamente. posição de cada órgão. Não, e hoje a gente já pega o modelo tridimensional, coloca num óculos de realidade virtual, Ai, nesse ponto que a gente queria. leva isso para dentro da sala de cirurgia. O É muita residente ele tecnologia, senta né? lá, coloca o óculos, praticamente segura com as mãos o modelo virtual e é a mesma coisa que ele vai fazer na cirurgia, entendeu? Então, isso daí abre uma gama enorme de possibilidades. A gente tem projeto que a gente imprime o pulmão do paciente em uma impressora tridimensional, exatamente o mesmo pulmão do paciente, os mesmos vasos, os mesmos brônquios, Muito tudo. legal, né? Coloca no robô, opera na véspera da cirurgia e chega no outro dia a gente Já tá repete a mesma preparado. cirurgia, já tendo operado esse paciente um dia antes. Então, E são materiais similares até Não, a e além de composição materiais, do. todos os materiais riscos similares. referentes ao paciente, tempo de cirurgia, tudo mais, também tem risco de tempo de anestesia que diminui, Exatamente, né? Os exatamente. gastos do hospital com relação à anestesia, anestésico, tudo mais. Então, Exato. são É um muitas planejamento bem vantagens, né? estruturado, né? É, E Muito tem legal. esse ponto, né, da cirurgia que a gente entendeu como uma realidade virtual, uma aumentada também, né, quando as pessoas manipulam órgãos ali pelo óculos, né, e podem ter uma experiência, né, até pessoas que não trabalham no ramo cirúrgico podem conhecer um pouquinho mais do corpo humano através dessas ferramentas, né? exato, exato. Esse era outro ponto importante que eu ia chegar, porque a gente consegue levar esses modelos tridimensionais para as consultas, né? Então, o paciente, às vezes, ele passa na primeira consulta com a gente, tem uma tomografia, tem um nódulo no pulmão, e aí a gente acaba por indicar a cirurgia, ele entra naquele protocolo, faz o modelo tridimensional, ele volta na consulta com a gente vai explicar a cirurgia para o paciente sabe exatamente o que a gente vai fazer. Muito bom. Ele sabe os vasos que a gente vai ligar, o tamanho do pedaço do pulmão dele que vai sair. E hoje os pacientes têm cada vez mais uma demanda por esse tipo de informação, assim. É muito Uau. acessível, né? É Então, muito eles acessível. sabem que existe essa Então, para eles tecnologia. visualizarem, fica muito mais fácil. E Fantástico. isso impacta na evolução pós-operatória dele, né? Então, doutor, puxando essa ideia da imagem do 3D, que ela vai para um VR, para inteligência, para a parte aumentada e tudo mais, essa parte do 3D ele também vai para o robô, né? Então, como é que funciona isso? Como que é a rotina quando recebe essa imagem do 3D e o robô? Ele sai executando sozinho? Como é que é feita essa rotina do Sim, robô? essa é uma pergunta importante, principalmente para o público geral. Tem muita gente que acha que o robô ele opera sozinho. Na verdade, não, né? O robô ele é uma interface entre o cirurgião e o paciente. Então, a gente fica sentado num console. Depender da plataforma robótica, na mais utilizada, a gente fica num ambiente de realidade virtual imersiva mesmo, né? Fica com óculos de realidade virtual, onde a gente vai ter uma visão tridimensional. E a gente tem uns controles manuais, e aí os movimentos que eu faço na minha mão, eles são reproduzidos pelas pinças do robô. Então é como se eu tivesse diminuído de tamanho e tivesse entrado no corpo do paciente através de furinhos pequenos, entendeu? Bacana, hein? Isso melhora muito o pós-operatório, porque você consegue fazer cirurgias mais. Hoje a gente vê isso, né? Que a gente consegue fazer cirurgias mais complexas, até mesmo do que as cirurgias que a gente fazia aberto de maneira convencional.
A gente consegue hoje indicar por cirurgia robótica porque dá uma visão melhor, a gente tem uma mobilidade de Legal. amplitude de movimento maior, a gente consegue trabalhar em espaços menores, né? E a questão da imagem tridimensional acoplada à plataforma robótica, o fato de ter uma interface digital entre o paciente e o cirurgião permite que a gente agregue essas novas tecnologias, né? Então a gente tem a plataforma robótica, a gente consegue conectar no robô um computador apropriado para isso, que tenha lá o modelo tridimensional, e aí a gente consegue transpor a imagem desse modelo tridimensional para esse óculos que eu estou imerso. Então eu consigo fazer uma sobreposição de imagens, se a ideia for essa durante a cirurgia. Eu tenho lá o campo cirúrgico do paciente, eu consigo ver as artérias do paciente e as veias. A gente consegue jogar esse 3D por cima ou numa tela menor, e aí eu consigo utilizar esse modelo tridimensional como se fosse um GPS para eu poder fazer a cirurgia, né? Então, isso daí me dá uma visualização além do que eu tô vendo até, né? Não, isso é legal também para falar para aqueles pacientes que ainda têm resistência, né, à cirurgia com robô, É, que tem muita preocupação nesse tipo de abordagem. Então fica aí, né, E o que é legal, né? Aham. Você tá, para esclarecer o que é legal algumas do dúvidas, 3D, né. né, Vivi? O que é legal do 3D é que, por exemplo, o doutor tá fazendo uma cirurgia, ele tá colocando o próprio órgão do paciente em 3D em cima do real. Exatamente. Aí ele sabe É muita realmente onde estão as segurança, né. veias, onde estão as artérias Tem Exatamente. uma má ali. impressão de que, é o robô que está operando, mas não, é muito Não, seguro, né, é muito a gente volta naquele ponto, né, que a tecnologia ela vem para facilitar os processos e Exato. diminuir os riscos, né? não para tirar o trabalho, né, Não não para para tirar o trabalho do médico. Então você vê, por exemplo, a plataforma robótica, ela chegou para dar uma boa nivelada nos cirurgiões, porque ficou tão muito mais legal. fácil de operar que às vezes você é um cirurgião que não consegue operar tão bem por videocirurgia, que a gente é como se a gente estivesse comendo Uhum. com palitinho, né? A gente usa essa analogia. Os palitinhos são retos, a gente só consegue mexer eles dois eixos, dois eixos, três eixos, para frente, para trás, para cima e para baixo. Enquanto a Mais plataforma limitado, né, robótica, doutor? exato, enquanto a plataforma robótica não, ela funciona como se fosse a nossa A mão. mão, então é muito mais intuitivo. E o planejamento com reconstrução 3D, ele segue essa mesma linha. Eu estou vendo no campo operatório, eu não consigo ver todas as estruturas ao mesmo tempo, né? Às vezes eu tenho uma artéria que está atrás de uma veia e essa estrutura eu preciso tomar cuidado, eu ainda não estou vendo ela, não sei que ela existe, mas com o modelo tridimensional eu estou vendo ali que atrás daquela artéria tem uma veia, tem uma estrutura que eu preciso tomar cuidado. Então, acho que do jeito que as coisas estão andando, hoje a gente ainda não tem um protocolo dentro do robô que avise para o cirurgião, tipo, cuidado, Um Hum, ponto de atenção, né. você está indo aí num lugar, Uhum. você vai acabar lesionando uma coisa que você não está vendo. Mas, assim, pelo andar da carruagem, daqui a uns 5 anos vai ser assim. tá chegando lá. O que é importante é que quando se projeta, quando se cria, a gente já tá automaticamente treinando, né? Antes de fazer a cirurgia. Então eu já sei como é que é a anatomia do órgão, já sei por Pra onde não eu ter tanto vou. imprevisto ali na hora, Exatamente. né. E ali a imagem em cima, ela relembra aquele planejamento que foi feito. Então, eu não corro risco, né? Então, esse Exatamente. é o principal ponto, né? Exatamente. E assim, puxando esse papo do 3D, né? A gente entende que o hospital hoje ele tem uma tecnologia muito avançada, mas outros não têm. Então, qual o impacto disso? Quais são os desafios, né, de colocar uma tecnologia como essa hoje nos hospitais do Brasil? Digo no geral mesmo, porque todo hospital certamente tem uma área de radiologia, né? Sim. E tem uma parte cirúrgica, a grande parte dos hospitais tem. Uma ferramenta como essa, pelo que nós notamos, ajuda demais no planejamento cirúrgico, ajuda demais também a entender a anatomia, a entender onde está o dano, né, do órgão e ajuda o cirurgião a ter um norte, um Sim. GPS Sim. ali, né? Então, como é que, assim, pela tua visão, tanto pública como privada, qual que é o desafio de implementar uma ferramenta como essa hoje? Essa pergunta também é excelente e eu acho que diante dessa pergunta, acho que todo mundo espera que seja dito que o maior desafio é o custo, mas por incrível que pareça, não é o custo. Porque como você falou, todo hospital tem que ter um software dedicado à radiologia, né? Às vezes, o software ele só pede que você adquira uma extensão a mais que faça aquele processo de planejamento daquele órgão específico. O que no fim das contas não agrega tanto custo quando você vai
ver ali no benefício que isso vai trazer. Eu não estou nem falando de benefício direto para o paciente, que é o mais importante, você ter uma cirurgia mais segura, menor taxa de complicação, por aí vai. Mas estou falando de economia mesmo, até de material, né? Então, Sim. hoje a gente vê que a gente vai para as nossas cirurgias, eu já sei, por exemplo, quantas cargas de Sabe grampeador eu vou exatamente usar. o que vai utilizar, né? Exatamente. Então, o hospital ele já consegue mensurar melhor o valor daquela cirurgia. E se a gente estiver falando de um sistema público de saúde, o médico ele já consegue saber onde ele vai poder ser mais econômico, né? Que é a Então, realidade, né? exatamente. Então, por exemplo, às vezes no sistema público a gente faz o planejamento tridimensional e eu vejo, ó, dá para eu grampear essas duas artérias aqui com uma carga só, sem agregar nenhum risco ao paciente. Coisa que talvez eu não fizesse se eu não visse o modelo tridimensional antes. Então, eu acho que o maior desafio não é o custo, eu acho que o maior desafio é a organização dentro do hospital. A gente tem um gap muito grande entre o cirurgião e o desenvolvedor da tecnologia, né? O cirurgião, ele sabe a necessidade que ele tem e o desenvolvedor da tecnologia, ele tem o know-how para desenvolver aquela tecnologia. Então, eu acho que um grande papel das empresas, como a Fuji, é preencher esse gap, né? É alguém que faz ali a interface entre o consumidor final, que vai ser o médico, né? O cirurgião que está ali vendo as necessidades que ele tem, e a equipe de desenvolvimento. Porque quando a gente começou, no comecinho, eu sabia o que era que eu queria, mas eu não sabia nem, às vezes, qual o Caminho, software né? que Que caminho existia, que ia qual o seguir, caminho né? que eu ia seguir. Aí eu fui procurando, fui encontrando, aí encontrava um software e via, opa, isso daqui já existe. Eu estava achando que ia ter que inventar do zero. E o negócio já existe, né? Teve hospital que a gente tinha o software e ninguém usava porque não sabia que tinha, Não entendeu? sabe nem o potencial, né, do Exato, software que tem, às vezes. então é uma questão organizacional, né? E uma vez que o hospital, por exemplo, coloca um produto disponível no seu serviço, porque tem isso também, às vezes os gestores hospitalares falam, pô, não vou investir nisso daí que meus cirurgiões não vão usar. Isso- Cara, isso daí não Não existe, existe. não existe, não tem nenhum cirurgião que não queira fazer uma cirurgia melhor em termos de qualidade, né? Uma cirurgia mais rápida. E mais ainda, não tem nenhum cirurgião que não queira ter a previsibilidade que um planejamento avançado dá. Porque Talvez nem são consultados, né? Para É, saber nem são disso. consultados. Porque a pior coisa para o cirurgião é ele, no intraoperatório, se deparar com, Perfeito. acho que ninguém quer passar por isso, né, se como deparar com um cirurgião. imprevisto, entendeu? Então, acho que os gestores do hospital também têm que ter essa ideia. Se eles tiverem o produto, vai ter a demanda, entendeu? Isso é, assim, inegável. E para colocar uma ferramenta como essa, como a gente está conversando aqui, existem recursos. Quando se faz a cirurgia, tem um material preparado previamente, né? Às vezes o material está super demandado ou está a menos. Então, às vezes a economia em material justifica a aquisição de uma ferramenta como essa Sim, que Com pode certeza. ajustar o hospital em um tempo. E, ao mesmo tempo, as empresas também precisam mostrar suas soluções para que o governo, para que hospitais privados tenham acesso. Né, que se beneficiem, né, porque exatamente, são ferramentas exatamente, muito ajudem. boas que Exatamente, ajudam realmente, né. Com certeza. exatamente. E aí, aproveitando, já que a gente está falando de empresa, de investimento e tal, na tua visão, o que falta para as empresas de tecnologia como essas e também o governo, hospitais, instituições possam fazer juntos para poder alavancar essa tecnologia? O que você, na tua visão como médico, daria de informação para uma empresa e, ao mesmo tempo, daria de dica para uma instituição privada ou governo para que uma tecnologia como essa seja mais aflorada aí no mercado? Eu acho que essa é uma pergunta difícil, porque as empresas e o setor privado, principalmente hospitalar, né? A gente sabe que hoje a medicina privada é um business muito grande, né? Assim, não deixando de fora a questão, deixando de fora a questão médica da coisa, cuidado com o paciente, enfim, Uhum. isso daí vai ser igual sendo privado ou sendo público. Mas a indústria da saúde privada, hoje ela é um business muito grande. E a gente vê os hospitais tendo um ímpeto grande em ir atrás dessas empresas para fazer parcerias e desenvolver tecnologias que melhorem aí a taxa de produtividade do hospital, diminuam os tempos cirúrgicos, diminuam as complicações, que isso também gera custo a mais, diminui a margem de lucro dos hospitais, isso é fato, né? Então, eu acho que o setor privado já olha muito bem para isso daí.
O setor público, eu acho que esse é o ponto em que as empresas têm que ser mais agressivas, porque principalmente nos grandes centros universitários, que é onde se produz conhecimento e onde você forma as pessoas que vão aí ser liderança fora dos seus serviços universitários. E é quem vai levar o progresso para as outras regiões, né? No setor público, eu acho que as empresas elas precisam se aproximar mais dos serviços universitários, principalmente da área de pesquisa, né? A gente sabe que é muito importante a gente ter uma produção científica dentro do país como um todo. O investimento vindo do governo é cada vez menor, Sim. isso daí é fato, né? A gente vive uma série de problemas governamentais que realocam o dinheiro para vários outros locais e a pesquisa acaba ficando. sendo secundária. Exato. Então, acho que isso não é uma filantropia das empresas, eu acho que é uma oportunidade, sabe? Investimento, É né? um investimento, Investimento. isso, exatamente. Acho que essa é a palavra ideal. Porque é dentro das universidades que estão as grandes mentes, né? A gente Exato. vê muito colega indo para fora do país para poder fazer pesquisa, porque nos Estados Unidos, por exemplo, é a coisa mais normal que você tenha grant de empresa para você poder fazer pesquisa. Obviamente que as empresas acabam ficando com uma parte ali do desenvolvimento tecnológico, mas isso não tira nem um pouco o benefício que o serviço público ganha, porque Exato. é tecnologia que vai e entra, os pacientes têm direito a tecnologias de ponta, então eu acho que o principal aí para as empresas é isso, é se aproximar principalmente dos serviços públicos, sabe? Acho que é Principalmente a onde, parte educacional, né? exato, acho que é onde Ensinar está a como maior andar. oportunidade para elas, inclusive, né? É, porque quem vai carregar no futuro são as pessoas que estão aprendendo agora, né? Então, acho Quem que vai se dali formar, né? elas acabam espalhando, né, para frente. Exatamente, Eu exatamente. acho que até pela experiência da USP, você pode É. falar com muita convicção que É, isso é um o fato, que né? você aprende na sua universidade, o que você desenvolve ali de tecnologia, de tratamento de ponta, é o que você vai levar como base para onde você for. Então, se você já desde o seu momento de formação, você teve, por exemplo, contato com planejamento 3D feito pelo Synapse, né, patrocinado pela Fuji, teve sua pesquisa lá andando por conta disso, você já vai levar seu conhecimento a partir daquilo ali. Você já não vai permitir que nada na sua prática médica fora já seja aquém aquilo dali, entendeu? Então vai ser dali para frente que É, você vai desenvolver. nós sabemos que as empresas elas buscam negócios, né? Mas participar de pesquisas e participar de condições em que a, o ser humano seja beneficiado, né, por uma conduta muito mais elaborada, médica, por uma recuperação mais rápida, eu acho que isso é um benefício para a sociedade muito Sim. grande. Né? A empresa que desenvolve, a empresa que pesquisa e busca esse tipo de solução Investe, né, e nesse que investe nesse tipo de solução é importantíssimo. E é por isso que o incentivo é das empresas realmente chegarem nas universidades e investirem nos estudantes para que o futuro seja muito mais brilhante. Né? Que condições, não apenas financeiras, mas condições de pesquisa, condições sejam desenvolvidas para que essa tecnologia possa ser difundida, né? Com certeza. Acho que esse é um ponto muito importante. E aí, buscando mais um pouquinho essa parte da sociedade, né? A gente sabe que muitos dados são tramitados numa parte cirúrgica, tanto quando o paciente vai até a primeira consulta, até a só finalização de uma cirurgia e pós-cirurgia também. Então tem muito dado, tem muito diagnóstico ali passando e dados dos pacientes. A gente sabe que hoje a preocupação aqui no Brasil é LGPD, né? Sim. Então, a Lei Geral de proteção aí de Proteção a todo mundo. Dados. E a gente entende também que esses dados devem ser compartilhados com outras instituições, com pesquisas. Aí, a gente detecta algum tipo específico de patologia. Poxa, eu preciso divulgar aquelas informações. Como é que o médico trata esse tipo de informação do seu paciente? Como é que é feito isso para que esse dado daquela pessoa não seja divulgado? Eu Mantendo imagino toda a que muita. ética, né, Não, e tudo e até mais. imagino que até gente famosa passe, Ah, né? com certeza. Com certeza. Pelas suas Ainda mãos, mais então. os hospitais, né, de Não, para Exatamente. vocês grande terem uma porte, né? ideia, hoje o maior gasto dos hospitais é com a parte de proteção de dados, né? A gente já teve grandes hospitais daqui de São Paulo que sofreram ataque hacker e ficaram com os dados sob risco de vazamento e pedindo, assim, resgates, né, valores de resgates exorbitantes, né?
Então, hoje os hospitais privados, eles gastam muito com proteção de dados, muito. Acho que talvez seja o maior gasto dos hospitais. A LGPD, ela foi aprovada acho que em 2018, né? E ela não veio para piorar as coisas, ela veio porque é extremamente Pra pôr ordem necessário. na coisa. Exatamente, eu acho que é uma lei extremamente necessária. Agora, E ela dificulta. rigorosa também, né, Isso, doutor? isso, bastante rigorosa. E aí, qual que é o problema é o problema geral das leis, né? Elas são feitas ali, você tem as comissões de criação, mas é muito difícil você prever os impactos que essas leis vão trazer em todas as esferas. Então, na pesquisa clínica, ela dificultou bastante a realização de pesquisas clínicas. Hoje, por exemplo, a rigorosidade da LGPD, por exemplo, cria situações onde se eu quero fazer um estudo retrospectivo, eu não vou fazer nenhuma intervenção no paciente, eu não vou fazer nada. Eu só quero, por exemplo, ver as tomografias dos pacientes que eu operei nos últimos 10 anos, né? A LGPD, ela é escrita de tal forma que os comitês de ética, que a gente tem que submeter os projetos antes da gente começar a fazer qualquer tipo de estudo clínico, eles pedem que eu tenha um termo de consentimento desses pacientes. Nossa. Então, imagina que tem paciente que foi operado há 10 anos atrás. Não tinha esse termo, né? Nenhum desses pacientes tem esse termo e eu não vou conseguir aplicar. Então, a lei, Acaba dificultando, né? ela traz esses entraves, né? Que, mais uma vez, eu acho que é extremamente necessário. Acho que os dados pessoais, no mundo globalizado hoje, né, Tem que ser de protegido. rede social, de tudo, eles têm que ser de alto grau de proteção. Assim, Exato. eu mesmo não gosto de dar meu CPF em farmácia, Também por já exemplo, desconfio, peraí. porque já é uma coisa extremamente complexa. Mas ela traz alguns entraves para a pesquisa. Hoje, assim, respondendo sua pergunta de uma forma mais objetiva, se eu quiser fazer um estudo, eu preciso garantir para os pacientes que todos os dados vão ser anônimos, né? Então, em momento nenhum, os pacientes têm possibilidade de serem identificados. Assim, não E é. acho que como tem muito conhecimento também, eles já sabem que, né, que existe isso e já perguntam, né? Mas vai ter alguma divulgação, né? Vou aparecer em algum lugar? Acho que Exatamente. já tem Sempre um. quando a gente vai abordar um paciente, vai falar, o caso do senhor é um caso muito interessante, a gente acha que se a gente divulgar nos colegas médicos, isso vai ajudar muito o resto da população que Ah, tem casos parecidos com os seus. Porque a ideia é sempre essa, né? Beneficiar outros Sim. pacientes que benefício. tenham as patologias parecidas. E aí os pacientes perguntam geralmente, eu vou poder ser identificado? Não, não vai. Assim, isso passa por um comitê de ética, o comitê de ética ele lê totalmente o projeto. Se a gente fizer qualquer coisa que permita a mínima identificação ou vazamento desses Já dados, o comitê de já ética breca, barra, né? entendeu? interessante. Então, a gente pode dizer que os dados são totalmente protegidos, né? Protegidos, Então, é. é É. uma coisa bem interessante. Bom, Eu só queria perguntar, assim, só para finalizar nessa parte de tecnologia, eu sei que a gente já falou um pouquinho também, mas eu queria saber, assim, como que o doutor equilibra, né, toda essa inovação, toda essa tecnologia com a essência do cuidado humano, né? Como que o doutor equilibra essa... Isso é muito importante. E uma coisa interessante até para trazer para vocês assim, a medicina ela vai evoluindo, né? Como toda tecnologia. A medicina em si é uma tecnologia também. Sim, sim. E você vê, há 50 anos atrás, o que a gente fazia era auscultar o paciente, uhum, né? Uhum. Então, assim, a ausculta, você escutar o pulmão do paciente, escutar o coração do paciente, era extremamente fundamental. Você não tinha outra informação que não fosse Que não aquela, fosse essa, né? entendeu? exatamente. E aí, de 50 anos para cá, e 50 anos um, um tempo, assim, muito crítico, porque há 52 anos atrás foi feita a primeira tomografia, né? Não. Que inclusive rendeu um prêmio Nobel para os dois pesquisadores. Mas essas novas tecnologias vieram aí para mudar isso totalmente. Então, hoje, as informações que eu tiro de uma tomografia, elas não se comparam com as Escuta. informações que eu tiro de uma ausculta pulmonar. Não estou falando que não precisa ainda auscultar o paciente, são informações a mais, né? Mas são tecnologias que vieram para agregar, né? Exato. Complementam, né? Só que são tecnologias frias, porque não tem o contato humano, Hum, né? O médico, ele chega lá, fala, tô Faz pedindo o aqui uma pedido, tomografia de tórax, faz o exame e volta, entendeu?
Então, assim, acho que a humanidade do atendimento médico, ela não está diretamente relacionada às tecnologias, mas o cuidado que você tem com o seu paciente, entendeu? A gente gasta, Escutar o caso, né, a clínica do exatamente, assim, a gente paciente. gasta facilmente nas nossas consultas pelo menos 30 a 40 minutos conversando com o paciente. Isso é diferenciado. Porque, assim, ainda mais para o médico cirurgião, a relação que você precisa ter com aquela pessoa, pô, você vai Não é só lá e operar o operar paciente, e, né, Precisa entendeu? doutor? entender, É. precisa, na verdade, é a parte da humanização, né? Não, Então, você vai A operar o essência, né, paciente. Uma exatamente. pessoa operada, ela tá sozinha numa sala, com pessoas que ela não conhece, que ela muitas Passando vezes por um nunca procedimento viu, que provavelmente ela está com muito medo. e ela tá totalmente desacordada. Sim, fragilizada, né? Então, assim, a base de confiança daquela pessoa vai ser o cirurgião dela. Totalmente no cirurgião. Então, se você não conversa com o seu paciente, você não conhece o seu paciente, É, não tem como. Então, eu acho que a humanização da medicina, ela tá nisso, na relação do médico com o paciente. perfeito. As Já que a inovação tecnologias, vem para outro lado, né? A gente as tem que. tecnologias, complementa, elas né? elas vão vir. Hoje, na medicina, a gente fala que o ultrassom é o novo estetoscópio. Porque Exatamente. não tem por que você não... Por exemplo, um cardiologista, ele com ecocardiograma, as informações que ele tem comparado com a ausculta pulmonar, é Inúmero. Tem que usar a absurda, favor, entendeu? É né, doutor? absurda. Tem que. É, eu tô de acordo. Eu acho que a tecnologia veio para somar, E né? a gente tem que E usar a veio, nosso benefício. eu acho assim, ainda mais que veio para brilhantar o médico. Então, o médico que sabe usar essa tecnologia, que E que sabe está usar, aberto, que né? está Porque. aberto e que sabe usar, Escuta. ele tem um diferencial, Exato. né? Então, é aquilo. Só escuta ou a gente pode usar a escuta e a É CT, o melhor né? A para todo tomografia. mundo, pro médico, Eu pro acho que paciente. eu acho que esse é um ponto bem interessante. Com certeza. Mas muito bacana. Acho que o nosso papo foi muito interessante. Acho que o povo de casa deve ter curtido muito, hospitais, clínicas que estão nos assistindo, né? Que foram convidados a assistir. Aprenderam muito sobre a cirurgia robótica, a cirurgia baseada em informações de IA e 3D, Tecnologia de né? reconstrução 3D. Eu acho que foi um papo bem bacana. Obrigado, doutor Esserval, pela sua presença, né? Obrigado, Vivi, por ter Imagina. trabalhado prazer. nesse podcast que trouxe, abrilhantou mais ainda de informações e perguntas muito Obrigada. pertinentes, né? Eu convido o nosso público a curtir o nosso podcast, né? E pode ter certeza que vem mais conhecimento na área da medicina. Nós vamos investir cada vez mais nessa etapa. Né? E doutor Esseval, novamente, obrigado. Abrilhantou esse podcast e vai trazer muita informação para todo mundo. Eu que agradeço. Acho que essa relação que tem que ter médico, paciente, desenvolvedores de tecnologia é fundamental, porque no fim todo mundo quer a mesma coisa, né? Com certeza. Independente dos trabalhos e de lucros financeiros de cada um, todo mundo quer que no fim você consiga fazer o melhor ali para o seu paciente e para sua casa, todo mundo ficar bem Com certeza. e a humanidade evoluir como um todo. O fim é a saúde, né? Exatamente. É isso aí. Obrigado, doutor. Obrigado, Vivi. Obrigada, Obrigado. doutor. Obrigado, pessoal. Ana.